Caríssimo, caríssima. Recentemente eu li uma frase que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês. Um autor chamado Albert Camus, do século XX, diz o seguinte: cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar. É com essa frase que eu quero começar nosso vídeo sobre Sócrates. Sócrates, que foi o pai da reflexão moral na filosofia. Foi, sem dúvida, o cara que faz com que essa área do saber, a filosofia, se volte para os problemas humanos propriamente ditos. Quer dizer, a filosofia antes de Sócrates falava sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre o ser, mas não falava sobre o próprio homem. E Sócrates olhava isso e pensava: são conhecimentos interessantes, mas eu não posso me considerar amante da sabedoria, eu não posso me considerar sábio se eu nada sei sobre mim, sobre a minha humanidade. Sócrates viveu no século V a.C., em Atenas, e o seu filosofar, o seu modo de vida como filósofo, tem início a partir de duas grandes frases, né, atribuídas ao deus Apolo. A primeira frase diz o seguinte: conhece a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Bom, essa acho que é a primeira frase inspiradora de Sócrates. E uma outra frase, também atribuída ao deus Apolo, que foi colocada pela Pitonisa, que é a sacerdotisa do templo de Apolo. Ela dizia que não havia homem mais sábio do que Sócrates. Essa frase chegou até o Sócrates graças a um amigo dele, e eu posso imaginar assim, o espanto, a reação, assim, a expressão facial, né, de Sócrates, porque afinal de contas ele não se reconhecia como um homem tão sábio assim. Achava Sócrates que existiam outros homens muito mais inteligentes, muito mais sábios do que ele. Só que Sócrates acreditava que os deuses não podem mentir. Então aquela frase necessariamente tinha que ser verdadeira. No entanto, ela precisava ser interpretada. Tratava-se de uma frase enigmática. O que fez Sócrates? Sócrates vai para a praça pública conversar com as pessoas, discutir com os supostos sábios de Atenas. Então, um homem justo deveria saber o que é a justiça. Um homem corajoso deveria saber o que é a coragem. E Sócrates percebe algo muito, muito impactante, que aqueles que diziam saber não sabiam. Eles sabiam, por exemplo, dar exemplos de justiça, exemplos de coragem, mas não sabiam definir a justiça e a coragem, o bem, o mal, a verdade, a virtude, o vício. Assim, Sócrates entende finalmente a frase da Pitonisa. Sócrates percebe que o grande trunfo que ele tinha era saber que ele não sabia. Daí a frase atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. Bom, no diálogo que Sócrates travava na Ágora, constituiu-se um método de trabalho socrático, um método da filosofia socrática, que é justamente a dialética, que a gente pode traduzir como diálogo. Então, é através da dialética que Sócrates mostra para o seu interlocutor que ele não sabe e tenta, a partir dessa mesma dialética, construir a verdade, dar à luz a verdade. Esse processo do filosofar de Sócrates
encantou muita gente. Sócrates, então, tinha muitos discípulos, seguidores, em geral jovens atenienses, que ficaram absolutamente encantados com o que Sócrates estava fazendo, porque olhavam aquilo e falavam, bom, Sócrates está colocando todos os sábios de Atenas no bolso. Sócrates está mostrando para eles sua ignorância, sua fragilidade, sua arrogância. Sócrates também era muito irônico, nesses debates. Eu posso imaginar o quão empolgados os jovens atenienses devem ter ficado naquele contexto. E é claro que muita gente não ficou satisfeita com essa abordagem socrática, com o socratismo. Em especial, quem vai ficar bastante irritado são os sofistas, que eram professores de retórica naquela época, na qual a palavra tinha muito valor, porque vivia-se num contexto democrático em Atenas. E esses professores de retórica, os sofistas, eles se dedicavam a ensinar os filhos da elite ateniense a falarem bem, a falarem em público, a arte da retórica, da oratória. No entanto, o faziam sem nenhum tipo de compromisso com a verdade. Então, para um sofista, é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Não é por acaso que um dos principais sofistas, Protágoras, disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O que Protágoras está querendo dizer com essa frase? Esse adversário de Sócrates, Protágoras. Ele está falando assim, as convenções sociais e humanas é que definem o que é a justiça, o que é o belo, o que é a coragem, o que é a virtude. Não existe uma definição precisa, uma verdade absoluta sobre essas coisas todas. E Sócrates, em absoluto, discordava dessa opinião. E por isso, criou poderosos inimigos que seriam os responsáveis pela sua morte. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de não crer nos deuses que eram reverenciados pela cidade. Sócrates vai ao tribunal de Atenas, se defende, mas acaba sendo condenado. Sócrates, condenado à morte, teve a oportunidade de fugir, teve a oportunidade de preservar sua vida, mas, segundo ele próprio, uma vida sem o filosofar não valia a pena. Uma vida irrefletida não vale a pena. Ele sabia que ele não teria a liberdade que ele tinha em Atenas para filosofar. Ele sabia que ele ia preservar simplesmente a sua integridade física, mas não ia poder continuar perseguindo os seus ideais, continuar vivendo a sua filosofia. Então, Sócrates aceita a condenação, toma o veneno, o cianureto, a cicuta, e morre. Morre o homem, ficam as ideias. Sobretudo graças a Platão, seu principal discípulo, muitos dos diálogos socráticos chegaram até nós, muitas das ideias socráticas chegaram até nós, e é por isso que hoje estamos aqui falando sobre esse grande homem. Ficou esse exemplo para a história. O exemplo de alguém que prefere abrir mão dessa vida terrena do que viver uma vida que não vale a pena. Fica o exemplo de alguém que morre mantendo-se coerente aos seus ideais. Fica um exemplo filosófico, um exemplo de um grande personagem da história, com uma biografia que leva todos nós a pensar sobre nossa própria vida, sobre nossa própria existência, sobre o sentido de viver ou de sobreviver. Queridos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para apresentar algumas das principais ideias e pontos da vida de Sócrates. E eu espero que tenha ajudado você, de alguma maneira, a pensar. Grande abraço.